mais, por mais uma vez, inspire e de forma vagarosa expire. E pela terceira vez, inspire e expire. Neste momento, nos imaginemos em uma floresta, próxima a um curso d'água, cujo fluxo é suave e contínuo. Prestemos atenção ao som que a água produz ao seguir seu curso. Sinta o perfume da floresta verde no ar. Imaginemos o céu azul em todo seu infinito. Sintamos o calor e o brilho do sol em nosso corpo. E, nesse momento, imaginemos que todos nós formamos um círculo. Damos as mãos uns aos outros. Unimos-nos, todos, os nossos corações em um só, cujos batimentos estão todos no mesmo compasso nesse momento. Recebemos, nesse momento sublime, a energia que vem do alto. Deixemos que ela flua através de nosso corpo. Por fim, canalizemos esta energia para todas as pessoas que necessitam desse auxílio. Assim, harmonizando e equilibrando tudo que está desalinhado. Que esta luz divina, repleta de amor, alcance a todos aqueles que sofrem, seja em um leito de hospital, por enfermidades físicas, espirituais, morais, seja em suas residências, seja onde for. Que esta luz seja um bálsamo e alivie o sofrimento e as dores que cada um possui dentro de si, dando esperança para aqueles que estão em desalento, em especial aos nossos irmãos que nesse momento passam a ler seus nomes. Agradecemos a oportunidade que, reunidos em um só pensamento, um só coração, vibrando por nossos semelhantes, por nosso lar, por nossos familiares, por nossos amigos, por nosso bairro, por nossa cidade, por nosso país e por nosso planeta, que Deus derrame sobre todos as bênçãos necessárias para a cura que neste momento buscamos. Após a leitura desses nomes, retornemos com calma e suavidade, tendo a certeza que fomos por mais uma vez instrumentos de cura para todos. Nesse momento, peço a todos licença para ler a prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa santa imagem. Gratidão a todos e obrigado.
Muito bom, meu amigo, e momento especial para todos nós. É um momento de agradecimento. Deixa eu ver se tem alguma mãozinha levantada. Carlos Serpelloni, por favor, é uma honra para nós. Eu não consegui levantar a mãozinha eletrônica, não sei o que aconteceu. Eu aplico, aparece uma escrita em inglês lá. Bom, mas tudo bem. Eu quero fazer esse agradecimento porque, primeiro, porque o Baré merece, né? Depois, porque todos têm oportunidade de agradecer, quem levanta a mão. Baré, muito obrigado. E eu vou te falar uma coisa: é de pessoas igual você que a gente precisa. Que se desafia, vai lá, deixa o coração falar, transmite para a gente. Eu tinha, no passado, achava que tudo tinha que ser perfeito, e hoje eu sei que tudo tem que ser feito. Você deu uma grande lição para mim, eu acho que para todo mundo, me tocou, e eu ouvi com muito carinho, foi muito bom para mim. Muito obrigado, e que você continue assim, e continue com essa vibração, e venha sempre, que vai ser muito bem aceito e recebido. Gratidão eterna. Eu que agradeço, Carlos. Gratidão. Ô, Carlinhos, vamos aproveitar que você está de microfone aberto e vou escolher você hoje para se apresentar para o pessoal, né? Muita gente não te conhece, então fala um pouquinho, um minutinho de quem é o Carlos Serpelloni para o pessoal aqui do grupo. Eu, É, você mesmo. eu fiquei surpreso, muito obrigado. Carlos Serpelloni, um garoto que veio do interior com vários problemas de saúde, falta de estudo, família realmente complicada por vários fatores, alcoolismo na família, essas coisas. Mas vim para São Paulo e aqui eu aprendi a deixar de ser racista, a deixar de ser preconceituoso, a deixar de ser machista. Foi uma luta porque eu tinha tudo isso no sítio. A gente é criado meio a porrada, né? Porque você vai pro mato, você caça, você não tem banheiro dentro de casa, você não tem muitos confortos dentro de casa. Então eu era muito bruto e eu tive que trabalhar muito isso em mim. Depois eu abri uma transportadora e hoje eu ministro treinamentos de comportamento. Escrevi 10 livros sobre inteligência emocional, inteligência cognitiva, vendas, liderança, um de ficção. E eu sou um estudioso. O pessoal fala que eu sou palestrante, treinador, professor. Não, já dei aula em faculdade, Unisal, Cruzeiro do Sul. Mas eu sou um treinador e um estudante. Eu estudo todos os dias. E aí, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui na Egrégora, eu venho com muito amor, com muito carinho. Às vezes eu não consigo estar por causa do meu trabalho, eventos que aparecem, mas eu sou muito grato. E eu queria que tivesse mais espaço igual esse para a gente poder trabalhar. E essa turma aqui, não vou citar todos os nomes, eu vou só dar uns exemplos, né? Taba, Nivaldo, Renato, Beth, Inês, assim, pessoas que eu já conheço há muito tempo e que sou grato. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Davidson, eu ratifico tudo que o Carlos falou. Você, a gente nota que faz com o coração, né? Eu sei que você, antecipadamente, quando a gente te convida, você se dedica a procurar um texto, a estudar. Já não é a primeira vez que você traz a prece de Cáritas, ela é muito linda e ela deve Eu falar gosto muito muito dela. forte com você, né? Então, muito Uhum. obrigado mesmo por estar aí conosco, viu? Eu que agradeço. Gratidão. As amigas da Filomena, a Vivian e a Eide, que estão aí na sala também pela primeira vez, o nosso muito obrigado de vocês estarem conosco. O link das nossas reuniões é sempre o mesmo,
Então, sintam-se convidadas para sempre que puderem estarem aqui, porque essa vibração que vocês assistiram agora, ela é o motivo principal de nós nos reunirmos, tá? A gente acredita muito que seja através da fé ou através da física quântica, não importa, a gente acredita que quando mentalizamos o nome dessas pessoas, né, que estão na lista, a gente dirige para eles com mais força, uma energia boa, positiva, né? Existem centenas, talvez milhares de grupos de oração, né, de meditação, e o que o nosso grupo faz é se somar a esses grupos todos, né, e procurar imantar uma energia do bem, né, em um momento onde a sociedade vive com tanta energia negativa, né, circulando à nossa volta. A gente procura, então, fortalecer os corações do nosso grupo e ajudar os amigos que estão com a diversidade. Então, sejam muito bem-vindas. E depois dessa vibração, nós temos um bate-papo que acaba sendo um presente para quem está na sala, né? A gente sempre recebe um convidado trazendo um tema diferente, seja um tema filosófico, religioso, terapêutico, não importa, com a intenção de aumentar o nosso autoconhecimento, o autoconhecimento coletivo. E hoje, mais uma vez, estaremos recebendo a Filomena Henrique, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Filó. Por você em destaque aqui, a palavra está com você, meu. Gratidão, Renato. Gratidão a todos aqui da Egregor Gratitude. É sempre um prazer, né, estar aqui, né? Eu aprendo muito e eu fico muito feliz, né, de partilhar aqui desse movimento com vocês. Aproveitando para agradecer o Davidson, que eu estava aqui, né, nervosa, com o coração assim a mil, e a voz dele é tão doce, gente, que voz gostosa, né? Ele traz uma Obrigado. ternura, uma gentileza, um amor mesmo, e foi até me acalmando também. Então, gratidão, Davidson. Ai, ai. Bom, hoje então eu vou falar aqui com vocês, né? Bom, acho que quase todo mundo me conhece, mas vou me apresentar, né? Eu sou Filomena Flor, ou Filomena Henrique, que é o meu nome mesmo de sobrenome. E meu nome de sobrenome, né? Estranho. É meu sobrenome. E eu sou terapeuta integrativa, xamânica, reikiana, terapeuta floral. Agora também estou aí me aventurando com a meditação, que é algo assim que sempre esteve presente na minha vida. Mas eu resolvi começar esse movimento desde 2020, né? Que eu comecei a fazer o curso. Aí parei um pouco por conta da pandemia, e aí agora estou retomando também novamente, né? E a meditação é algo que eu falo que sempre esteve presente, porque desde quando eu conheci o Reiki, eu digo que desde 2008, né, que foi a primeira vez que eu tive contato com o Reiki, eu comecei a entender um pouco mais sobre esse movimento, né? Cheguei também praticar várias vezes, tanto no yoga, que eu já fiz lá no passado, agora eu voltei a fazer yoga de novo. Então, é um movimento que sempre esteve muito presente. E eu tenho um professor de apometria, que até ele, uma vez eu fui fazer uma apometria com ele, né? E ele falou assim: você não precisa fazer curso, você você já tem um estado meditativo. Eu olhei e falei, acho que você está enganado, porque eu sou tão ansiosa, né? Faço mil e uma coisas ao mesmo tempo. Mas depois, parando para olhar, eu tenho momentos de ansiedade, momentos de agitação, mas realmente, geralmente eu sou um ser paciente, calmo, né? Então, aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu quis dar essa pequena introdução aqui. Renato, deixa eu perguntar, como que eu vou fazer? Sou eu que estou no comando ou é você? Eu coloco você já, se você está Tá. confortável, deixa eu ver. E Da já forma que pode você sentir. Eu ir. fiz aqui alguns slides, né? Então eu vou passando os slides, vou falando, e depois no finalzinho, se der tempo, aí a gente pratica também um pouquinho, né? E aí, assim, gente, eu sou falante, então o Renato vai me dando os stops aí, viu, Renato? Como É, sempre. na realidade, principalmente a Vivian e a Eide, que estão vindo pela primeira vez, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Filomena, algum comentário em cima do que ela está falando, tá? É só levantar a mãozinha na parte de baixo do Zoom,
tem um coraçãozinho ali escrito React. Ali você aperta, tem uma mãozinha, levantem a mãozinha e eu vou passando para a Filomena cada um. Filó, você já está como co-host, então se você quiser Ah, já tô. Nem sabia. Peraí, deixa eu ver aqui. compartilhar, tá fácil. Aqui. Não vai ter som, mas vamos lá. Bom, vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Eu não sei se eu tenho que colocar a tela cheia ou não. Assim enxerga bem ou tem que colocar a tela cheia? Deixa eu fazer o teste. Não, enxerga bem. Agora, se você quiser colocar no modo de apresentação, você sabe pôr, né? Já coloquei, vocês já estão vendo? Não, não está no modo Não? de apresentação, não. Ali Não? embaixo da tua tela, Ah, do lado da onde tem o mais ou menos. Isso, esse aí. é aqui. Então eu coloquei, Ué, mas não foi? deveria ficar grande. Para mim tá expandido, mas para vocês não, né? Não. Bom, vamos lá. Mas Então tá a bom, gente dá para vai. enxergar, Dá para pode, enxergar, né? pode. Bom, então eu aproveitei o gancho, né, do que o Renato trouxe aí, né? O que que é a meditação, né? Ela é um exercício de concentração? Não. É um relaxamento? Mais ou menos. É uma oração? Mais ou menos também. É um exercício de reflexão? Também pode ser, mas a meditação pode passar por isso, mas ela não é exatamente isso, tá? Então, aqui falando um pouquinho dessa questão, né, do Oriente e do Ocidente, né? Porque a meditação no Oriente ela é algo muito transcendental, né? Então, não, e aqui eu vou falar da meditação tanto do ponto de vista religioso, um pouco, como do ponto de vista geral também, da questão de saúde, enfim. Unir todos os. Como eu sou muito universalista, trazer esse movimento também aqui, tá? Então, no Oriente, ela é algo assim como se todos ali conseguem sentar e fazer, vamos dizer aqui, o zazen, que é sentar em silêncio e praticar, né? A meditação, observar seus pensamentos, observar sua respiração e chegar nesse estado que a gente vai ver daqui a pouco o que é, né? Essa meditação. Então, aqui já no Ocidente é um pouco mais difícil para a gente nesse movimento, né? Então, o Osho, principalmente, que é um mestre guru, né, indiano, ele percebeu que as pessoas no Ocidente não conseguiam fazer esse movimento. Então, ele trouxe um tipo diferente de meditação, que eu vou falar lá na frente, né, para que a gente pudesse experimentar. Mas a meditação, ela é, na Índia, enfim, no Oriente como um todo, né? Para quem também estuda budismo, no Zen budismo, ela é algo assim que tenta se praticar todos os dias e a todo momento. Não é só uma hora que você para, senta e fala, ah, vou fazer meditação. Pronto, acabou, né? E a meditação, como a gente vai ver lá na frente, ela é algo que você não tem que colocar nenhuma expectativa, você não precisa necessariamente sentar na posição de lótus ou meio lótus. Você pode simplesmente estar aqui sentado na cadeira, que é uma prática até que eu vou propor para vocês lá no final, para a gente poder praticar, né? Então, muitas pessoas acabam não fazendo a meditação porque acham muito difícil. Falar, ah, eu não consigo ficar quieto, não consigo, minha cabeça vai a mil, ah, eu não consigo parar o meu pensamento. E meditação não é parar o pensamento, né? Então a gente vai entender tudo aqui, isso hoje, né? Então, para conhecer um pouquinho os caminhos aqui, né? Pratyahara, né? O que que é o Pratyahara? É o controle sobre as influências externas, controle ou abstenção dos sentidos. O objetivo dele é o controle do que entra e sai, é não permitir tudo que é negativo que entre em você. É abrir mão de alguns elementos para facilitar a concentração, aprender a filtrar. Então, o Pratyahara é o primeiro passo, é uma limpeza, vamos dizer assim. É o primeiro passo que a gente pode dar para, primeiramente, desobstruir a nossa mente, limpar. Limpar tudo aquilo que a gente precisa, tudo que está em excesso, né? E aí pode ser desde pensamentos, como pode ser emoções, como pode ser lembranças, situações, apegos, enfim. Pode ser hábitos também. Para Pratyahara a gente pode fazer essa limpeza em relação a tudo, tá? Ele antecede o Dharana.
O dharana, sim, é concentração, né? Então, o dharana, que é a concentração, é a autofocalização. É você focar a atenção em algo e ter essa âncora, né? Então, eu escolho um objeto, por exemplo, uma pedra aqui, né? Aqui tem um quartzo rosa, e eu vou me concentrar nesse objeto, nesse foco, por exemplo, tá? O dharana, a concentração, é o domínio sobre o corpo, a capacidade de você ficar quieto e imóvel. E o objetivo dele é manter o foco da mente numa única coisa, em um único ponto. Então, eu estou dando alguns conceitos gerais aqui para vocês entenderem o que é cada coisa, né? Então, a meditação em si, ela não é concentração, mas ela pode passar pelo pratyahara, pela limpeza, pelo dharana, a concentração, para depois chegar até ela, né? O manana ou chintana, que são palavras em sânscrito, tá? Não sei se é bem assim que pronuncia, mas vamos colocar assim. É a contemplação. A contemplação é o quê? É a reflexão. Pode ser também uma reflexão, né? A contemplação é o maravilhamento da gente olhar para algo e se sentir agradecido, né? Seja uma natureza, seja um quadro, seja uma pessoa, seja uma flor, enfim, seja o que for. Ela é ampla, a contemplação, né? Então, a contemplação, se você está contemplando a beleza, há milhares de coisas belas e você pode passar por cada uma delas. Então, por exemplo, aqui, a gente está aqui nessa sala aqui, online, né? Então, a gente pode contemplar cada pessoa, pode contemplar tudo que tem atrás de cada pessoa, pode contemplar o que está aqui na tela. Então, existem muitos elementos na contemplação, tá? Então, meditação não é contemplação, mas ela pode passar pela contemplação. E aí sim, né? O samadhi ou satori, a iluminação, que é o êxtase, a integração e a consciência, né? Isso é depois da meditação, né? É onde a gente chega no ponto quando a gente consegue chegar e ativar esse alvo aí da meditação, né? Então, o que que é, então, essa tal de meditação, finalmente, né? A meditação é a dhyana, né? Vamos dizer assim, ela não tem uma tradução aqui em português para as pessoas do Ocidente, né? Mas ela é um estado. Eu sou meditação, né? Então, a meditação ela é tudo menos concentração, contemplação, relaxamento. Ela pode passar por isso, mas ela não é isso, tá? Você está me ouvindo, Filó? Tô ouvindo, pode falar. Deixa eu aproveitar que você está dizendo isso. Volta na tua tela anterior. Tá, aqui, certo. Isso. Uhum. Teve uma época que eu fiz alguns cursos na Casa do Filósofo, né? Sim, E eles tinham lá alguns princípios, né? E num desses princípios tinha um caminho para levar ao que eles chamavam de segredo, né? sim, Uma revelação, né? E eu estou vendo essa sequência que você colocou aqui, do Pratyahara, o Dharana, enfim. Eles diziam lá que o princípio da paciência, né, te levava ao silêncio. Então, vai sim. vendo a ligação com isso que você colocou aqui. Então, você Sim, adquire um momento de paciência, né, para poder entrar nesse estado, entra em silêncio. sim, Estando em silêncio, você começa a meditar. Meditando firmemente, em silêncio e com paciência, isso te leva à contemplação. Então, a sim, contemplação, ela não é a meditação, mas a meditação te leva à contemplação, que é exatamente isso que você foi colocando aqui. E sim, aí, na contemplação, você chega ao segredo, o que aqui você está chamando de iluminação, de uhum, consciência. Então, você vê, né, que as filosofias, os estudos, no fundo, eles contam a mesma coisa, né,
de De modos formas diferentes. diferentes, né, de acordo com a nossa cultura, né, o nosso esse método que você colocou aqui é oriental, né? Sim, E sim, é esse, da oriental. forma como eu havia aprendido lá, é mais ocidental, vamos assim dizer, né? Sim, Mas é o sim. mesmo caminho. Adorei de ver isso aqui e quis compartilhar com você e com o grupo. Ah, que Desculpa legal. ter te Né? interrompido, mas Imagina, pode interromper sempre. E é isso, né? É o mesmo conteúdo, mas de formas diferentes, né? Porque no fundo, tá tudo junto e misturado, né? Tá tudo junto e misturado, né? E certamente. até Osho cita, né? Ele fala assim que os filósofos, eles contemplam muito, né? E os cientistas, eles se concentram muito, porque o cara tem que, para ele ser cientista, né, pesquisador, ele tem que se afunilar cada vez mais no assunto e se concentrar e ter o foco só naquele assunto. Então, é estudar a perninha da barata X, né? Então, é um movimento também que pode levar, vamos dizer assim, a uma meditação, né? Então, aqui a gente não exclui nada, tudo pode ser meditação, mas não é a meditação em si, né? Esses movimentos, eles passam, né? É o caminho que leva à meditação, né? Então, é bem esse movimento mesmo, né? Então, o que que é em si a meditação? É a observação, né? De você observar, né? Observar não deixa de ser uma forma de você contemplar, só que a contemplação existe ali um sentimento envolvido, né? E na observação, não, você está utilizando ali o que você está enxergando, a sua tela mental. Deixa eu só fechar um aqui. Existe também o testemunho, de você testemunhar aquilo que você está percebendo, né? Aqui até tem a palavra percepção, né? Então, a meditação é tudo isso, é a observação, é o testemunhar, é a clareza da virtude, porque você vai chegar num movimento de clareza, né? No budismo eles chamam isso de virtude, né? A clareza no budismo eles traduzem lá como virtude, né? A percepção, por quê? Porque você está ali, ao mesmo tempo, você está com o corpo e a mente inativos e ativos, né, ao mesmo tempo. Então, é uma percepção do todo, né? E não deixa de ser um estado que você entra em relaxamento, né? É um estado que você pode entrar em relaxamento, né? Mas não é o relaxamento em si. E aí, aqui são coisas mais, vamos dizer assim, mais palpáveis, e aqui começa uma coisa mais transcendental, né? Ela é um fenômeno simples, um estado transcendental. Eu coloquei isso aqui até, porque depois eu vou dar um exemplo aqui de uma única, uma não, eu acho que eu cheguei 2 vezes realmente no estado de meditação. Depois eu vou contar um pouco da minha experiência. As outras foram todas pratyahara, dharana, concentração, contemplação, mas que realmente eu cheguei no estado de meditação, eu só tive 2 vezes, né? Depois eu vou contar aqui essa minha experiência. A meditação ela também é consciência, porque vai te trazer uma consciência, e é uma consciência que está ali, né? Ela já está ali expressa, né? É que a gente não enxerga ela, mas ela está ali expressa. E a meditação é apenas ser, é o seu ser, a sua natureza, o centro de si, é o dentro de você. Então, é a sua essência, vamos colocar aqui, né, em termos brasileiros, né? É a sua essência. E também é além da mente. A meditação é além da mente, porque onde a mente acaba, começa a meditação. Porque é como se ela alcançasse um estado transcendental do espírito mesmo, né? Não é uma coisa só, não é uma coisa da mente, mas ela passa por esse filtro da mente. E por fim, é o vazio, o silêncio, né? Que é esse estado, vamos dizer assim, até um estado que lembra um pouco morte, né? Um estado de morte ali. É um vazio, um silêncio, é morte e renascimento, porque se a gente for pegar desde quando a gente foi fecundado até a gente ficar na barriga da nossa mãe, a gente passou por esse estado de meditação, que é esse vazio, né? Que é esse movimento de ser apenas ser o que você é. Então,
E o que que é a atenção plena, né? Falando um pouquinho da atenção plena, né? A atenção plena, sim, eu posso te dizer que ela é um dharana, uma concentração, né? É estar presente no aqui e agora. Mas ela também é importante para você se chegar na meditação, né? É uma percepção, né? Porque você pode perceber a textura, né? A forma, as cores, a estrutura do que você está trazendo ali do objeto, que pode ser uma pedra, pode ser um yantra, uma mandala, né? Então, a atenção plena pode ser algo palpável, né? Como também não, né? Então, ela também é ver com clareza, ter essa conexão com esse objeto que está sendo observado, que está sendo percebido, é focar na atenção, né? No aqui e agora, no que você está sentindo. E é também uma desautomatização, porque quando a gente consegue entrar nessa atenção plena, a gente sai daquele automático, a gente para de fazer as coisas no automático, para de rodar naquele sempre ciclo repetitivo e presta atenção e começa a mudar, né? A sua forma de ver, de sentir, de agir daqui em diante. Então, são duas coisas que têm a ver, mas que são feitas de formas diferentes. Digamos que a atenção plena, ela pode levar à meditação, né? Mas ela não é a meditação em si. Não sei se é complicado isso, né? Mas, enfim. Aqui, voltando um pouquinho, eu vou falar aqui um exemplo meu, né? De quando eu senti que eu cheguei numa meditação, né? Porque a meditação, como que eu posso dizer para vocês? Se a gente for levar ao pé da letra mesmo lá do Oriente, ela é algo que você não pode criar nenhuma expectativa, você não pode criar nenhum foco, é algo que simplesmente você vai chegar lá, você vai treinando, dia após dia, você se senta, né, seja em zazen, seja eu vou falar dos tipos de meditação, seja com japamala, seja a forma que você for fazer a meditação, você vai treinando e um dia você chega lá nela, você chega na meditação. E um dia foi curioso, porque é, eu sou um pouco agitada, mas eu gosto de me sentar, eu tenho essa facilidade de me sentar em zazen. O zazen aqui já vou adiantar um pouquinho, é uma prática, né, budista, que você senta, né, é igual a Vipassana, que é uma prática tibetana, hindu, e você se senta em silêncio, faz o mudra, né, Adhma Mudra Surya, que é fazer esse movimento, e você fica com os olhos semiabertos, focada num ponto, com a boca também semiaberta, e você fica ali apenas observando sua respiração, seus pensamentos, né? Se vem alguma coisa. Quando vem algo, a gente não deixa de parar de pensar, não tem como a gente parar de pensar, não tem um botãozinho liga e desliga, né, do pensamento. Mas é simplesmente deixar. Vem um pensamento? Ok, deixa ele ali, uma hora ele vai se esvair, uma hora ele vai embora. Se você não der concentração, se você não der foco naquele pensamento, ele vai embora, né? Assim como nesse dia que eu sentei para fazer, que eu posso dizer que aquele dia eu acho que eu cheguei na meditação, a sensação que eu tive, né? Pelo menos me mostra que é algo do tipo. Eu tive raiva, veio muita raiva, veio pensamento, o meu pé formigou até umas horas e eu falei, nossa, que coisa, porque quando você senta é que vem um monte de coisa, né? Mas se você não der foco, né, para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está vendo, para aquilo que você está percebendo, e só observar, testemunhar aquilo. Eu só testemunhei e ela foi embora todas as sensações, até um momento que eu senti, eu não sei nem explicar. Parecia que eu realmente estava assim num vazio, num branco total, assim, sabe? Num lugar assim branco total. E ali eu experimentei uma sensação muito gostosa, né? Que depois que eu voltei do processo,
é indescritível até falar assim, a alegria, a felicidade, o que você sente, né? É o que eles chamam também de nirvana, né? E essa sensação é uma sensação até que eu comparei, eu falei, ah, é só eu mesmo comparar com isso. Mas eu comparei com o momento de quando eu voltei, quando eu tinha 24 anos, eu fiz uma cirurgia de apendicite, e quando eu voltei da cirurgia, eu tive essa sensação, né? É, eu me vi, aliás, quando eu estava ainda dormindo, né? Durante a cirurgia, eu me vi num local totalmente branco, assim, numa paz, num silêncio, numa coisa gostosa. Eu não queria nem acordar, né? Eu lembro que a enfermeira ficava me chacoalhando para eu acordar. Então, me remeteu muito a essa lembrança, que é estranho, porque não é um momento legal, né, de fazer cirurgia, mas aquilo ali para mim foi um movimento bom, né? E me Filó, remeteu isso esse dia. Pode Filó, falar. vamos aproveitar que você está aí no Nirvana e vamos escutar o Carlos, que ele quer falar com você. Depois você Ok, volta para o Nirvana de novo. tá bom. Carlos, por favor. Olá, Carlos. Filomena, você conseguiu dar um nó na minha mente aqui. Eu tô com um nó aqui, eu não tô conseguindo desatar. Por Tá, vamos quê? lá, Eu vamos estudo, tentar ver se eu consigo. tudo que você está falando é fantástico. Eu acho esse mundo mágico, né? Uhum. Eu adoro essas coisas. Eu estudo comportamento humano há muitos anos, né? E cada vez que eu estudo, eu descubro que eu não sei nada, porque o ser humano ele é encantador, ele é incrível. E as coisas que acontecem que falam. Eu ministro um treinamento, eu ministro 30 treinamentos, né, de comportamento. Um deles chama expansão mental. Tem Sim, gente que chama de projeciologia. Isso eu fazia antigamente, mas depois de tanto estudar, eu fui obrigado a me curvar à ciência e deixar de acreditar que era uma coisa fantasiosa e sim uma coisa da mente. Ou seja, sim, do cérebro, não da mente. Porque quando eu vou falar de mente, eu lembro do Skinner que falou que mente não existe. Aí você falou do sim, vazio. Aí eu pensei, qual vazio? O do Nietzsche, no niilismo, ou do Schopenhauer, o vazio que a gente sente dentro da gente, na expectativa de ter alguma coisa. Aí você falou, não, mas não pode criar expectativa. Eu penso, como que eu vou fazer alguma coisa sem criar expectativa? Porque o princípio do pensamento é quando eu vou fazer qualquer coisa, existe alguma expectativa. Ou seja, quando eu vou fazer uma meditação, eu penso alguma coisa, eu não tenho, olha só, na minha concepção aham, ignorântica, tá? sim, sim. Não, Como que eu imagina. vou lá fazer uma meditação? Ah, eu vou fazer por fazer. Eu tenho toda essa expectativa que você explicou até agora. Tudo, passar por esses caminhos, passar Sim, pela respiração, pelo formigamento do pé, por sair do corpo, ou sei lá, qualquer coisa. Ou até não ter pensamento nenhum, ou administrar o pensamento, deixar ele vir, agradecer, tudo. É, Aí eu vejo os nomes que no Oriente consegue e no Ocidente é mais difícil. Mas, na verdade, não são tudo nomenclaturas que falam e que para a gente buscar o que é bom para a gente, independente do resultado. Porque quando você fala, desculpa, quando as pessoas falam assim, olha, se você fizer meditação, você vai atingir tal coisa, qualquer um sim, que faz e não atinge aquilo, que talvez eu não sei nem se é verdade dele, mas na verdade eu não quero dizer não que ele seja um mentiroso, mas a sim, minha sim, verdade não é aquilo. E aí sim, eu não consigo atingir aquilo que falaram que pode atingir, não há uma frustração, até porque é muito difícil. Outra coisa, eu fiz quase morte, eu já tive algumas, né? Eu já passei por EQM várias vezes, infelizmente. Não queria, não. A experiência é horrível. É lógico que o resultado é até bom, né? São 11 vezes eu quase morri, e uau, 11 ou 12, parece. Queimadura, acidente de carro, tomei formol, fiquei pendurado pelo pescoço em arame farpado e aí vai. Bom, fiquei preso numa chocadeira de bicho da seda com acabou o oxigênio lá dentro, fiquei preso num carro, mas isso aí não veio ao caso. Por quê? meu Porque a gente Deus, fica pensando assim, 20 minutos, 5 minutos e 20 segundos, uma experiência que eu fiz num treinamento com 30 pessoas, foi incrível o resultado. Que o sim, tempo parecia ser igual. Tudo que eles me relataram, que eles viram em 20 minutos de pensamento, em 5, em uhum, 20 segundos, foi igual. A mesma sim. coisa. Eu não sei se eu estou ajudando ou atrapalhando, é que a minha mente ficou assim, ó. E Não, tudo bem, obrigado, só não viu? sei se eu Tô consegui, adorando. eu não sei se eu vou lembrar da primeira e da segunda, mas vamos lá. Bom, vamos lá. Nesse dia,
Eu fiz 20 minutos de meditação, só para você ter uma ideia. Eu entendo que você está falando da questão da nomenclatura, porque se você parar para pensar, fala assim, mas não é tudo ser humano? Não é tudo, vamos dizer, animais pensantes? Nós somos todos animais pensantes, né? Mas cada um é diferente, e a cultura, aí vem a diferença do Oriente para o Ocidente. A cultura oriental, ela já prega isso desde criança, né? A gente não tem isso aqui, infelizmente. Então, eu não sei, eu acho que em outras vidas eu já fui monge, porque eu tenho uma facilidade, né? Eu tô falando assim de mim, né? Cada um é cada um. Mas assim, eu tenho uma facilidade de sentar e eu não crio expectativa nenhuma, eu simplesmente sento e faço. Só tô ali. Eu deixo fluir, né? Então, é uma questão de cada um não criar essa expectativa. Quando você se senta para fazer alguma coisa, eu estou falando sentar assim, mas não precisa sentar, tá? Depois eu vou chegar nesse ponto lá também mais para frente. Mas quando você senta, é só o objetivo ali. Vou sentar, vou ver aqui o que que vai dar isso. Você não cria expectativa, né? Não sei aonde vai dar isso, não sei se eu vou conseguir fazer ou não, mas você vai apenas fazendo. Você vai fazendo, depois de fazer, você vai sentindo, depois de sentir, você chega em algo, né? Então, é mais ou menos esse caminho. O não criar uma expectativa é muito difícil mesmo, né? É muito difícil a pessoa não criar uma expectativa. Eu, particularmente, não crio. Eu simplesmente só sento e faço. Eu tento deixar fluir, né? Então, não sei se eu respondi aí pelo menos uma das perguntas, tá? Mas me responde só uma coisa, Filomena. Quando você pensa em sentar, o que que você pensa? Eu vou sentar. Sim, Sentar é um modo de dizer, é figurativo. sim. Eu vou sentar e eu coloco assim, eu falo, vou sentar e vou meditar. Mas eu sei que meditar é algo assim, vamos dizer assim, a princípio surreal, porque eu não sei se eu vou chegar nesse. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo até meio esdrúxulo, mas a pessoa vai fazer sexo. Vamos colocar assim, né? Ela vai fazer ali com a intenção, lógico que o sexo é diferente porque tem o desejo, mas existe um desejo de sentar e fazer a meditação. Agora, se você vai chegar no orgasmo ou não, é outra coisa. E a mesma coisa a meditação. Se você vai chegar no ponto da meditação, é outra coisa. Mas eu vou percorrer os caminhos. E aí é só deixar fluir, né? É o que eu falei. Pode ser que você sente 10 vezes e você não consiga, mas que depois de 3 meses você consiga chegar nesse ponto da meditação, desse estado do ser, tá? Não Eu sei se faço deu isso, eu para. faço isso, é, Pode falar. sem querer te interromper, mas eu faço isso há muitos anos, né? Às vezes eu Sim. faço 1 minuto, às vezes eu faço 10, às vezes eu faço meia hora, depende do dia e tal. Mas quando você fala, eu vou sentar ali e fazer meditação, já não é uma expectativa. Porque talvez a gente não queira dar o nome de expectativa, porque você não tem expectativa de fazer, de chegar ao êxtase, ao máximo, mas a expectativa, ela é até inconsciente, porque a partir do momento que eu sentei, o ato de. Eu estou falando sentar, mas pode ser deitado, em pé, Sim. agachado, sei lá, como quiser. Mas o fato de eu me dirigir a uma posição, eu estou saindo do ponto A para o ponto B. Eu estou saindo de um ponto que eu estou para um ponto desejado. E isto chama-se expectativa. Agora eu posso falar, não, eu vou sentar e vou ver o que acontece. Também é uma expectativa. Como é que eu não Sim. tenho expectativa nenhuma? Me conta esse segredo, tipo assim, mas se eu sei, a minha mente é tão poderosa que quando eu penso em sentar, quando eu penso, ela já causa, o pensamento ele é muito rápido, né? Por isso que eu fiz a experiência de 20 minutos, 5 e 20 segundos, que foi a Sim. mesma coisa, porque em 20 segundos você pensa muita coisa, muita coisa. Parece que você lê um livro em 20 segundos, mentalmente falando. Então, assim, eu estou muito curioso, porque eu crio expectativa. E falo, e também tem uma frase no meu livro que eu falo: a pior coisa da decepção é a expectativa, porque se você não criar expectativa nas pessoas, você não tem decepção. Porque você só tem decepção Sim. se você cria expectativa. Mas é Sim. fantástico, eu vou continuar meditando, mas eu crio expectativa. Eu, sempre que eu vou meditar, eu acho, mesmo sem falar, eu vou meditar, mas eu só quando eu sento, tal. O vegetal sagrado, por exemplo, Uhum. não muda nada a minha concentração, né? Quando eu vou lá experimentar consagrar Ayahuasca. o vegetal, eu fico Sim. também na expectativa que possa mudar o meu pensamento.
Ou eu já viajo na maionese o tempo todo, ou aquilo lá não tem efeito para mim. Bom, vamos lá. Eu não sei se eu vou saber te explicar, mas eu vou tentar, tá? Filó, eu Oi. posso tentar ajudar aí? Deixa eu só concluir aqui, Marcos, rapidinho, peraí. Por exemplo, talvez você seja muito racional, Carlos. Talvez por isso que você não consiga tanto e você tem que ter. Homem geralmente é mais assim, né? A mulher, ela tem por si só o movimento de sentir mais. Então, talvez o sentir, ele já tira um pouco a expectativa, ele já tira um pouco a racionalidade. Mas eu, por exemplo, quando eu falo assim, vou me sentar em meditação, na verdade eu não falo, né? Eu tô lá e falo, vou fazer aqui, vou sentar. É como se fosse uma denominação apenas que eu tô dando. Eu não estou criando uma expectativa, eu só estou denominando. Vou fazer isso aqui nesse momento. Pronto. Entendeu? E aí eu vou fazendo. Eu não crio uma expectativa, eu tenho que chegar em tal local. Eu não coloco um objetivo final, né? Eu simplesmente deixo fluir. Não sei se deu para entender melhor agora, sim. Mas talvez. Eu entendi desde o início, Filomena. Acontece Sim. que o nosso cérebro, ele não tem como eu não saber das coisas. Eu posso fingir que não sei, mas eu sei. E eu sei disso. Eu sei que se sentar, eu vou ter uma respiração, eu vou ter uma concentração, eu posso chegar a alguma coisa. Mesmo eu treinando, falando que eu não vou chegar, eu não tenho como, eu sei. Porque depois que a gente sabe, não tem como deixar de ser. Tem um filósofo, que eu esqueci o Uhum. nome dele agora, talvez o Renato estudou na casa do filósofo, ele pode me ajudar. Sim. Quando o que é, não tem como não ser. Ele Sim, falou sim. essa frase, né? Porque o que é, não tem como não ser. Eu não estou Sim. duvidando de você, nem dos orientais, pelo amor de Deus. Eu estou Não, dizendo que imagina. eu quero saber como não criar Como é o expectativa segredo? real, né? Sim. Mas tá bom, valeu a sua explicação, eu vou continuar treinando, vou continuar fazendo. E se algum dia você conseguir me ensinar isso, de não criar expectativa verdadeira, ou seja, de jeito nenhum, porque quando você falou, eu só sento, mas o nosso cérebro ele já sabe disso, né? Porque quando eu subo numa bicicleta, eu não sei equilibrar, mas eu equilibro, mesmo sem. Eu não tenho como não equilibrar, porque Tá. depois que você. Porque senão eu subiria na bicicleta e eu cairia. Mas o meu inconsciente ele não deixa mais eu cair, ele já me faz automaticamente. Então, e eu sei disso que eu vou me equilibrar. Não tem como eu subir na bicicleta e falar assim, eu vou cair. E cair. Não cai. Não dá. O inconsciente não deixa mais. E a gente nem se esforça. É incrível. O estudo da mente é algo assim fabuloso. Obrigado e Talvez obrigado, você Marcos, por precise, tentar me ajudar. imagina, talvez você precise perceber isso também. E o Osho fala muito isso, né? Ele fala assim, a partir do momento que você perceber que você já criou uma rotina, porque tem gente que cria uma rotina com isso, né? E aí essa rotina gera uma expectativa, né? Então, a partir do momento que você cria uma rotina, corta ela, faz de outro jeito. Então, existem inúmeros tipos de meditação e talvez você possa tentar de outra forma, que talvez essa outra forma não vai criar essa expectativa em você e você vai conseguir chegar lá, né? Então, tem esse movimento também, tá? Vamos só Ok, escutar lembrando. o que o Marcos quer sugerir, porque de Vamos repente lá, ele faz vamos lá. uma colocação, porque Isso, eu que vendo também, você então. falar, Carlos, eu me lembro daqueles treinamentos que a pessoa fala para você assim: olha, você pode pedir um carro, mas você não pode ir lá na garagem olhar para ver se o carro já está lá, né? Você faça a meditação e não vai olhar se o carro está lá. Medita, apenas faz. Marcos, dá a sua É o gato de Schrödinger, né? É o gato de Schrödinger. contribuição. Marcos, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, É, Marcão. eu sou praticante do Zazen desde 96. Sim, E não tem meditação igual todo dia, porque você todo dia acorda diferente, né? sim. E então, o que o cara está falando assim, tem um ritual, a gente tem uns rituais que a gente, quando vai meditar, que é um processo de você já ir separando. É como lavar a louça, né? Você tem que lavar a louça. Se você não prestar atenção, você vai quebrar um copo de vidro, vai quebrar prato. Então você tem que lavar a louça e vai deixar as louças limpas secando, né? Então tem um processo ali de na hora que você senta e a questão básica ali que a gente segue é você prestar atenção na sua respiração.
que é a sua essência. Se você parar de respirar, você morre. Então você presta atenção na sua respiração. Aí pensamentos vão vir, eu medito 40 minutos sentado. E primeiros 15 minutos são horríveis. Uhum. É horrível, o processo mental. Mas aí ela vai e não brigar contra os pensamentos, deixa o que vier, deixa passar, vai vir outros, vem e presta atenção na respiração. E você respira. Aí a gente aprende primeiro a contar, vai contando, vai tentando desconectar. E aí numa hora e tem uma postura ali que a gente fica de mudra cosmos, né? É uma mão direita em cima da outra e os dedões ficam bem levemente isso. Isso vai indicar, se você separar, vai estar dormindo. Você vai estar muito relaxado, não pode separar. Se você Sim. apertar muito, você vai estar tenso. Então, ali você tem que prestar atenção ali. Então, se você está muito ansioso, você vai pressionar pra caramba, né? E se você relaxar, vai estar quase dormindo. Você tem que estar nesse meio que é a atenção plena, né? E aí vai sentir formigamento, e quanto mais pensar nisso, vai piorar, né? Vai doer mais ainda. Então, é um tem meditações que são sensacionais, mas é uma prática e você fazer sozinho e fazer coletivo tem uma outra energia, porque eu tenho grupos aqui, é uma outra conexão muito forte quando é coletivo, assim. E aí você tá ali, por exemplo, a gente medita em lugares que tem som de passarinhos, assim, por exemplo, aumenta, assim, o som do passarinho sobe o volume, isso é impressionante, né? Parece que tá até bem perto, assim. Mas é prática, não tem muito. O conceito mesmo é respiração. Presta atenção na sua respiração. Se você respira, está vivo. Então, está fazendo certo, né? É isso. E aí, eu vou complementar aqui com o que o Marcos falou. Além da prática, né? Você já tem a prática. Lembrando do Pratyahara. O Pratyahara é o quê? É a limpeza. O que que é o Pratyahara? Pode simplesmente, através da respiração, inspirar e soltar e liberar. Falar, hoje eu quero liberar essa minha expectativa. Libera a expectativa, libera a negatividade, a raiva, o que vier. Então, você faz esse preparo antes e aí você senta, né? Ou você pode estar sentado também, já fazendo pratyahara também, da forma que cada um sentir, né? É assim, Você fica quanto tempo sentada? esse eu fiquei 20 minutos, o meu máximo é 30, viu? Eu não aguento ficar mais do que isso, É, mas então, eu fiquei 20 minutos. é isso que a minha dica é essa. Quanto mais tempo ficar, essa Sim. questão do que o Carlos está falando é um processo que consegue superar isso, né? Nos primeiros 15 minutos é isso mesmo. Depois É, começa a baixar a poeira, né? sim. E É. aí também depende de cada pessoa, porque eu não sei, mas eu não sou uma pessoa assim que eu falo, gente, eu olho meu marido e falo, ele pensa tanta coisa e tanta coisa. Eu olho e falo, gente, eu não sei, eu acho que eu sou de outro mundo, porque tem horas que assim parece que não tem nada aqui na minha cabeça, que é um vazio já. Eu não sei assim explicar, mas isso é um estado talvez eu tenha praticado isso em algum tempo, ou talvez eu venha isso de outras vidas, enfim, não sei. Mas é um estado meditativo que até o Osho, enfim, todos os meditadores falam, né? Que a gente tem que meditar 24 horas, a gente tem que ser esse estado meditativo. Vai chegar um momento em que você vai chegar nesse momento de ser esse estado meditativo, né? Monja Coen, por exemplo, né? Com certeza tem esse estado. E esse estado não quer dizer que você não vai pensar, que você não vai sentir, mas é que você vai deixar as coisas fluírem, né? Como o Marcos falou, né? Vem a dor, vem o formigamento, vem a raiva, mas você tá lá de olho fechado e isso passa, ou de olho meio aberto e isso passa pela sua mente, mas você não conversa, você não se apega àquilo, né? Você não se concentra naquilo, tá? É mais ou menos algo assim. A Sônia levantou a mão. Opa. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Sônia.
Eu também medito, eu gosto de meditar, e quando eu comecei a meditação, 2 minutos era muito, mas é um processo mesmo. Eu acho que a racionalidade atrapalha muito a meditação, como você falou, né, Filomena? Quem é Sim. muito racional, que nem o Carlos, que ele quer não criar expectativas, né? Não tem como ensinar não criar expectativas. Eu acho que é um treinamento mesmo. É com o tempo, né? É É, com o com o tempo. tempo. Então, cada vez que você vai meditando, meditando mais, hoje eu consigo meditar 40 minutos Uhum. e eu consigo me projetar no espaço, sabe? Ai, que E é bom. uma sensação deliciosa, é arrepiante. É Sim. arrepiante. Só de falar eu já me arrepio toda. É arrepiante, mas eu medito até tomando banho, Uhum. sabe? É Você já atenção entrou nesse plena. estado meditativo, né? Exatamente, eu não fazia isso, eu não sabia o que que era ter atenção plena, porque antigamente andava, por exemplo, eu ia para um lugar, eu sempre andava na mesma pista, sabe? E não trocava de lugar, eu ia para o lugar, andava sempre na mesma pista, quando ia para. E hoje não, eu medito até dirigindo, Uhum. sabe? Sim, Eu sim, passei a não bater mais. sim. Que linda. Então, a meditação é muito profunda, assim, a gente tem que, é todo dia, é acostumar mesmo, né? Que eu vou meditar hoje, vou meditar daqui a um mês, não dá. Tem que meditar e é um treinamento mesmo. E assim, é meditar toda hora, né? É É, meditar, você tá lavando uma louça, presta atenção, né, no lavar a louça ali, vai fazendo esse movimento da concentração. Como exatamente. eu disse, ela não é uma meditação, mas ela pode te levar a essa meditação, né, a esse estado. Então, você vai tomar um banho também, dirigindo no trânsito, ao invés de ficar xingando, de ficar, nossa, que terrível esse trânsito e tal. Vai fazendo esse movimento de prestar atenção no seu redor, ali no seu volante, né, no que você às vezes está ouvindo no rádio. Isso tudo te leva à meditação, né? É isso Então, mesmo. são passos, né? São passos que vão te levando, né? E assim, o Osho, ele trouxe para o Ocidente, ele falou assim, bom, o pessoal do Ocidente não consegue muito ficar parado. Então ele falou assim: então eu vou trazer uma meditação ativa, uma meditação que seja catártica, né? Que é isso, a pessoa vai dançar, vai rodopiar, vai pular e depois ela sossega e naquele sossego que ela entra, naquele silêncio, às vezes ela consegue chegar nessa meditação. Primeiro ela faz todo esse movimento de pratyahara, de limpeza, de dharana, concentração, a, a, a contemplação para depois chegar nesse movimento, né? E não quer dizer que, eu sentei, sei lá, em um mês eu fiz meditação, né? Vamos colocar esse nome aqui de meditação, né? Entre aspas, né? Um mês eu fiz meditação, mas dentro desse um mês eu só consegui 2 vezes chegar nesse estado, né? E aí, com o tempo, você vai se tornando uma pessoa mais contemplativa, e aí você vai chegando nesse estado todo momento. Você vai desautomatizando também, né? Então, é um passinho por vez, né? É que às vezes, por exemplo, a pessoa, né, como o Carlos, Carlos, ó, não briga comigo, hein? Não tô. Mas você disse que é um treinador de mente. Então, para você que é um treinador de mente, você está muito focado na mente. Se você desfocar da mente, você vai conseguir chegar na meditação, tá? Porque você vai sair da expectativa, porque a mente ela quer o quê? Todo momento expectativa. É foco, é objetivo, é meta, né? Tem que chegar em algum lugar, né? E a meditação não é isso. A meditação é mais o sentir, vamos colocar assim, né? É você sentir, é a percepção, mas no nível mais de sentir, tá? Então, aos pouquinhos, talvez você vai conseguindo mudar. Talvez para as pessoas que trabalhem muito com a mente, né? Psicólogos, treinadores, coaching, enfim, talvez seja um pouco mais difícil chegar nesse movimento, né? Mas não quer dizer que vocês não vão chegar, né? E se você chegar pelo menos uma vez, aprecia, só isso, aprecia, né? Não tem que ter aquela obrigação, eu tenho que tenho que fazer meditação, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, senta e relaxa.
né? É, é o que eu falei, a meditação não é um relaxamento, mas ela passa pelo filtro do relaxamento, né? Então, ela passa por todos aqueles filtros, né? Do pratyahara, da limpeza, ou da catarse, da concentração, de você até trazer um foco para a respiração, ou para o que você está sentindo no seu corpo, mas sem se apegar a ele, sem se apegar a essa respiração, sem se apegar àquela dor, aquele formigamento que você está sentindo. E, consequentemente, você chega na contemplação e da contemplação para a meditação, para esse estado, né? É mais ou menos aquele caminho mesmo que eu coloquei aqui, né? Em E todo quando esse você chega nesse estado, você nem percebe mais a respiração, não. né, Filomena? Você não percebe. Eu não sei você, Sônia, mas assim, parecia que eu não existia. Essa É. foi a minha sensação. Parecia que eu não existia, parecia que eu estava. Eu não sei nem. É difícil descrever com palavras até, né? Eu Porque falo que é flutuar. parecia que eu estava unificada ali com tudo que eu estava ali sentindo naquele momento e, e visualizando, né? Que para mim era esse espaço em branco, né? Era esse espaço em branco e onde tinha um vazio, um silêncio e, enfim, não tem, é uma coisa assim indescritível. Não se tem como você descrever com palavras em si. É uma sensação. É a não mente, né? É o espírito que está sentindo aquilo, é a sua alma, é a sua essência. Não é a mente, não é o seu corpo em si, né? Então, por isso que é algo tão difícil de descrever, né? Não sei se eu resumi aqui, mas enfim. Vamos lá. Bom, aí eu vou falar aqui um pouco de alguns tipos de meditação, tá? Alguns tipos de meditação que eu aprendi, que eu às vezes pratico, tem umas que eu pratico mais, outras eu pratico menos, enfim. Não sei se tem mais alguém com a mão levantada, mas se tiver, aí depois você me fala, tá? Eu não estou conseguindo visualizar todos aqui. Não, a princípio está ok. Tá. Então, vou dar continuidade. A meditação zazen, ou vipassana, que é essa que o Marcos, né, falou, eu também já falei, de estar sentado, prestar atenção na respiração, nas sensações que você tem no seu corpo, para depois sentir todo esse movimento, né? A pranayama, né? Então, assim, aqui eu vou descrever todos os tipos de meditação, né? Algumas vocês vão falar assim, poxa, mas isso não é meditação, isso é concentração, isso é pratyahara. Sim, só que foi dado meditação por quê? Porque é algo que, lembra, é um filtro que vai levar você para a meditação, tá? Então é nesse sentido. O pranayama, né? Tem vários tipos de pranayamas. O pranayama nada mais é do que uma respiração consciente, né? É trabalhar essa energia prana que entra e que sai, ou chi, ou ki, como você, cada um chama, né? Então, é trabalhar essa respiração. Então, o simples fato de você fechar os olhos, estar sentado, não precisa estar na posição de flor de lótus, enfim, às vezes a gente não precisa exigir uma postura assim tão como que eu posso dizer assim, tão drástica, vamos dizer assim, para que as pessoas evitem de fazer, porque se você coloca muito obstáculo, a pessoa não faz. Então, o objetivo é que as pessoas façam, né? Então, simplesmente sentar. Tô lá na frente da minha televisão. Pronto, deixa a televisão desligada, senta no sofá e senta em silêncio. Presta atenção no ar que entra, no ar que sai. Tem vários tipos de pranayamas, tem pranayamas intercalados, que a gente faz até, pode até fazer com óleo essencial, se você quiser, enfim. Tem, tem pranayamas que você retém o ar, é muito legal você inspirar em um, você respira em dois, retém em quatro, expira em oito. Então, tem várias formas de pranayamas, tá? Eu não tem como falar de todos, porque são muitos, então eu só estou falando assim o principal, né? A atenção plena ou mindfulness, que é focar no momento presente. Então, é esse momento de você pegar um objeto, enfim, ou um alimento que você está mastigando, sentir o sabor, a textura, a forma, quais sensações que ele traz ali na sua boca, quais são os músculos que estão envolvendo do seu rosto, do seu corpo. Então, a atenção plena é você focar naquele momento presente, né? É você estar presente. Quando a gente se coloca nesse momento de estar presente, particularmente para mim, né? Você estar presente já por si só
já some qualquer expectativa, né? Então, é trazer esse movimento, tá? A meditação Nada Brahma, que é uma meditação Rumi tibetana, né? É uma energia de cura pelo som. Pode ser um som, desde que você fale balbuciando, bababi, babobabá, babi, babó, ou gibberish também, que é do Osho, que você fala palavras sem sentido, ou onomatopeias, ou até um mantra, né? Mandei aqui para o Renato um mantra que eu ainda não sei se a gente vai usar ou não, ainda estou decidindo, que é Ramada Sasa Seisoran, Ramada Sasa Seisoran. Então, geralmente a gente faz, né, esse mantra, por exemplo, a gente pode fazer no Nada Brahma, inspirando na Ramada Sasa Seisoran, Ramada Sasa Seisoran, Ramada Sasa Seisoran. Você vai fazendo e repetindo ele ali. Eu repito até 12 vezes, depois que eu inspiro novamente, tá? Então você pode inspirar e repetindo e soltando o ar e fazendo ele 6 vezes. Ou se você não consegue fazer em 6 vezes, vai fazendo em 3. Inspira e vai soltando em 3, depois inspira, e assim vai indo, né? Então, é uma meditação através do som. A meditação do olhar fixo, né, que até o Renato já trouxe aqui também, né, que é a Trataka, que é através, ou Shiva Netra, que também pode ser chamada, que é o exemplo de usar a chama de uma vela, ou de um yantra, né, como eu mostrei aqui. Quando você vai, a gente geralmente começa a olhar, o certo seria a gente meditar um dia só na periferia, nessa periferia, aí depois nessa outra periferia, depois nessa outra, depois nessa, aí depois vai indo cada cantinho até você chegar no meio, tá? E aí, essa é uma meditação que às vezes dura um mês, de você olhar fixo e se sentar ali e olhar fixo para algo. Pode ser um yantra, né, que é essa forma geométrica aqui, né? Que geralmente esse aqui é o elemento terra, o elemento ar, o elemento água e o triângulo é o elemento fogo. Ou uma mandala também. Eu peguei aqui uma mandala em específico, mas pode ser qualquer mandala, né? Pode ser também, não precisa ser uma mandala, pode ser simplesmente um quadro que você tenha, ou um panô. Posso pegar, por exemplo, esse aqui do da minha loba e também fazer esse movimento de meditar da periferia até o meio, tá? Então, esse é também um outro modelo de meditação. Cada pessoa vai sentir, né? Qual que é a meditação melhor para mim? Qual que eu mais gosto? Então, cada um sente, né? Às vezes, para o Marcos é a Zazen. Eu gosto também muito da Zazen, né? Eu gosto muito da Zazen, da Pranayama, da atenção plena, gosto muito do Japamala e gosto muito da Kundalini também, que é outra meditação. Essas são as que eu mais faço, né? Mas cada um é cada um sente. Aqui é a meditação com Japamala, né? Esse aqui não é bem um Japamala, é um filá, né? É um rosário, aliás, que eu fiz quando eu fiz o curso de magia cabalística, mas ele tem 108 contas, assim como um Japamala, né? Esse aqui, então, é você ir mantrando aqui, né? Uma oração. Eu já mantrei, eu já mantrei aqui o Pai Nosso e a Ave Maria, 108 vezes cada um. Já mantrei mantras, né? O Kodosh, 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 Adonai Tsebaiote, que é um mantra da magia cabalística que traz proteção. Já mantrei o Om, já mantrei o meu anjo da guarda, né? Então você pode mantrar o que você quiser. Você pode mantrar um decreto, uma afirmação positiva, né? Frases positivas. Você pode fazer o que você sentir, né? Você pode também. Eu geralmente eu faço esse movimento de madrugada. Quando eu acordo de madrugada, 3 horas da manhã, né, que a gente sabe que é um horário crítico, eu geralmente vou mantrando aqui o Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebaiote 108 vezes para a Mãe Terra. Primeiro eu faço para a Mãe Terra, faço para o planeta Terra. Depois eu faço para mim, para minha família, para minha casa. Depois eu faço o Mei Reishin, que é um mantra também de um anjo da saúde, né? Então, cada um sente como gosta de fazer. Eu tenho essa facilidade de mantrar, né? Algo que eu já vim com isso. Eu não sei explicar, mas eu já vim com isso. Então, cada um sente qual que é a melhor, tá? Essa meditação da luz dourada que eu coloquei aqui, ela vai dentro do olhar fixo, tá, gente? Que eu acabei esquecendo.
que é você fixar também, visualizar, né? No xamanismo, a gente também usa muito meditações de visualização, né? Porque a gente trabalha muito a imagem que cura. Então, aqui, por exemplo, é uma meditação de luz dourada, sentir na inspiração a luz dourada entrando, aí na expiração a gente vem com uma luz negra entrando e saindo pelo nosso coronário. Então, cada pessoa pode fazer de um jeito, né? E aí vem as meditações ativas do Osho, né, que chama Sampra Mantra, né? O Sampra Mantra, ele reúne a música e a meditação. Então, na Kundalini, ele, por exemplo, você faz 15 minutos só chacoalhando o corpo, em pé, de olhos fechados, chacoalhando o corpo. Depois você faz 15 minutos de dança. É uma dança que você movimenta o corpo parado. Você movimenta o corpo só parado ali, vai de olhos fechados, vai movimentando o corpo. Depois você faz os 15 minutos de sentar e observar, porque aí você vai observar o quê? A sua respiração, seu coração acelerado, os seus músculos, às vezes, né? Fazendo tum, tum, tum. Você observa. E aí, depois de 15 minutos, você deita, né? Então, é uma forma que Osho trouxe para nós do Ocidente, para pessoas que não conseguem sentar em zazen, para também chegar nesse estado de meditação, só que de uma forma mais ativa, né? Então, pode-se chegar nesse estado de meditação correndo, caminhando, né? De qualquer forma, tá? O Marcos levantou a mão, Marcos? Sim, Marcos, por favor. Eu ia perguntar do Osho mesmo. Ah, do É, Osho. que aqui tem um templo do Osho, né? Uhum. E aí eu fiquei curioso como que é feita a meditação lá. Ah, que legal. Então, eu E vou falar. eu queria conhecer também, então fiquei curioso de como é feito mesmo. Sim. Bom, deixa eu falar então um pouco do Osho, né? Porque eu não sei se todo mundo conhece, né? Então, o Osho é um guru indiano. Quem quiser saber mais dele, depois eu vou ver, eu não lembro agora, mas tem um documentário dele na Netflix, né? Eu particularmente assisti, e assim, eu adoro o Osho, adoro as meditações. Os livros dele são complexos, eu tenho vários livros dele, tem alguns que eu não consegui entender até hoje. Esse nó que você sentiu, Carlos, eu também sinto às vezes quando eu leio Osho. E só que para mim ele fez algo que talvez ele se desvirtuou ali, pelo menos no documentário, né, que mostra que ele se desvirtuou, mas isso não muda a posição e o que ele trouxe, né, sobre em relação à meditação, né, aqui para o nosso Ocidente, né? Eu acho muito interessante as meditações dele e elas, nossa, super funcionam muito bem, né? Então, aí tem também a meditação ativa do Chakra Sounds, que é respirar, né? Primeiro você sempre respira, depois você solta o som, você dança em cada chakra, e aí aqui você vai dançando e fazendo. Lógico que tem um tempo, né? A própria música dele vai dando um tempinho ali. Geralmente são 15 minutos que você fica ali fazendo no chakra laríngeo, em cada chakra, tá? Eu só tô dando um exemplo aqui do corpo para cima, porque é o que está mostrando, né? E aí depois você senta, né? Porque você fez todo aquele movimento de agitação, porque é um movimento que a mente é caótica, ela é agitada. E aí depois você senta, observa e relaxa. E aí você pode ser que entre ou não nesse estado meditativo, que a gente chama de satori ou samadhi, né? E a meditação xamânica também pode ser feita com os chakras, chamando por cada animal de poder de cada chakra, também fazendo, às vezes, o grunhido de cada chakra, de cada animal também, dançando. Então, é um movimento que ele também traz, tá? Mahamudra é uma meditação em dupla, também onde você dança, você depois de dançar, é sempre uma dança parada. É estranho falar isso, é assim, em pé, de olhos fechados, parado, mas você se movimentando naquele ponto, você não sai andando para lá e para cá, né? Nesse sentido que eu estou dizendo, tá? Aí depois você senta de joelhos e fica só observando. Você senta de joelhos, observa. Depois você dança de novo só com as mãos, sentados de joelhos, dançando com as mãos para cima, para baixo. E aí depois você se deita e encosta a sua
testa, né, o chakra frontal, no chão, reverenciando a Mãe Terra. E aí sim, depois de tudo isso, que você vai voltar de novo à posição de joelhos, balançar o corpo e sentar, né? Sentar para observar o seu corpo. Essas danças, elas duram em torno de 45 minutos a 1 hora, tá? Elas têm vários estágios, como vocês podem ver aqui, né? E por último, o Devavani, né? A Devavani também é uma meditação que você senta, observa a música, você vai ouvindo os sons da música, ou se ela tiver letra, geralmente não tem letra, geralmente é só os sons, né? Sons da música, e aí você também começa a emitir sons sem sentido, né? Desde que não seja palavrão, você pode falar em outra língua que seja inventada, você pode balbuciar, você pode falar onomatopeias, pode fazer grunhidos de animais, o que você sentir. Você vai expressar aqui, né? E aí você levanta o corpo, movimenta, aquieta, se senta, e aí você se senta, só balança, mas aí você não faz mais nenhum som. E aí depois você volta na posição de só sentar e observar. E fora essas, existem mais um monte de tipos de meditação, né? Cadê o livro aqui? Esse livro aqui do Osho, é o livro completo da meditação. Ele tem muitos tipos de meditação, tá? Depois eu vou mostrar aqui os livros para vocês. Então, existem inúmeros tipos de meditação, tá? O mais importante é sempre não criar expectativa, é você simplesmente fazer. Fazer, se permitir sentir, deixar fluir, que em algum momento você chega lá. É mais ou menos assim, tá? E aí vamos aqui rapidinho, né? Também ó, as vantagens da meditação, né? O que que é essa meditação? Entenda que meditação, eu vou falar meditação aqui como processo, tá? Desde o pratyahara, desde a dharana, da contemplação, do relaxamento, esse processo, até você chegar na meditação em si, no satori. Vamos chamar então esse ponto final, esse estado, ao invés de chamar de meditação, para não confundir, vamos chamar de satori ou de samadhi, tá? Então, até você chegar ao samadhi, as vantagens desse movimento todo, que é chamado de meditação, ela vai fazer com que você encontre a paz, que você tenha a cura em si, da mente, das emoções, do espírito e, consequentemente, do físico, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem insônia, se você fizer esse movimento de deitar, simplesmente deitar na sua cama e observar a sua respiração, observar os sons que tem à sua volta, que às vezes é um silêncio, ou pode ser um som de cigarro, ou de grilo, ou um som urbano também, né? Para quem mora no som urbano, né? De carros passando, de pessoas. Você fazendo esse movimento de só sentar, observar, de repente você vai sentindo o seu corpo dando aqueles estágios, aqueles solavancos, que é o movimento que seu corpo já está entrando em relaxamento. E você vai observando, 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 até você sentir aquele estágio de quase morte, que é onde você adentra no sono. E pronto, né? Você também pode fazer esse movimento, por exemplo, para quem tem insônia. Então, por isso que diz aqui que ela traz a cura, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui, mas existem muito mais outros, né? Descobrimos quem somos, os nossos propósitos, né? É um autoconhecimento, a meditação, né? Porque você consegue sair de um estado, né, de automatismo, você consegue ver com clareza melhor, uma clareza absoluta as coisas, as pessoas, as situações, você consegue ter mais compaixão. Então, é um movimento que você vai se autoconhecendo e você vai se relacionando melhor consigo mesmo e melhor com o outro, né? É um movimento também que traz a vantagem de você se aquietar e descansar a mente, o corpo, né? O próprio movimento, esse próprio processo da meditação em si, para você chegar lá na Samadhi, no Satori, ela vai trazer esse relaxamento, esse aquietamento aos poucos, né? Harmonizar os nossos corpos sutis, aí aqui eu não estou falando só dos chakras, mas também os demais corpos, porque, como eu digo aqui no final, né, a gente vai explorando novas experiências espirituais, né, como a Sônia falou ali, né, também, né. É encontrar essa iluminação satória ou samadhi, né, que
pode vir a ser nesse movimento que você está fazendo hoje, como pode ser no movimento daqui a um mês ou daqui a um ano. Em algum momento você vai chegar lá. Não tenha pressa, né? Encontrar também a alegria, ter prioridades nobres, porque aí você começa a pensar não só em si, não só no outro, mas começa a pensar numa forma mais global, né? Pensar mais na mãe natureza, pensar nas situações de guerra, de uma outra forma, né? Você tenta encontrar saídas ali também. Ela vai promover o amor e a compaixão, como eu já falei, cultivar a percepção e a sabedoria, vai resolver problemas difíceis com mais lucidez e serenidade. Você vai aceitar os processos da vida, desde o nascimento até a morte, com mais aceitação, né? E superar a ambição, o egoísmo, a negatividade, a preocupação, e explorar, né, essa experiência espiritual que é transcendental, né? Pode ser um processo projeciológico? Pode ser, mas é algo que você sente ali algo diferente do processo, né, de viagem astral, por exemplo, né? Porque a viagem astral, muitas vezes vai a algum lugar, você faz alguma coisa, você tem movimento. Pelo menos a meditação que eu experimentei, talvez a Sônia ou o Marcos aqui, você não tem um movimento, você está num lugar ali parado, em silêncio, né? Mas você sente pertencente a tudo, você sente unificado, né? Então, é mais ou menos isso, tá? E aí, aqui também, os tipos de exercício de atenção plena, né? Atenção plena é tudo, né? Ao realizar alguma atividade, seja qual for, seja mastigar, andar, correr, nadar, tomar banho, lavar uma louça, seja ao estudar, seja perceber um pensamento, um sentimento, uma energia, uma distração, um hábito, um comportamento, como lidar com as mudanças, né? O estudo, os relacionamentos, as decisões, é você ter uma atenção plena naquilo que você está fazendo. E por que que isso é tão importante, né? Hoje, por exemplo, eu recebi a notícia de um senhor que eu conheço que ele foi atropelado. Ele, o ônibus passou, ele não estava atento ali ao movimento dele, uma moto saiu por detrás do ônibus e atropelou ele, né? Então, às vezes evita um acidente, né? Você estar com atenção plena, né? Evita um acidente de carro, evita um acidente a pé. Às vezes você vai evitar uma escolha errada que você possa fazer, né? Então, por isso que é tão importante a atenção plena no que você faz, né? É estar presente no aqui e agora, né? E conforme você tem essa atenção plena, é como no Ho Oponopono, né? Você entrega, aceita, confia, né? É o que eu falo de jogar para o universo. Você joga para o universo. Você não quer saber qual o resultado que vai ser, quando vai ser. Você simplesmente confia, tá? Eu posso até descrever isso também como uma fé inabalável. Também pode ser uma fé inabalável nesse sentido, tá? E aí, quais são as vantagens dessa atenção plena, né? Você tem um tempo de reação mais rápido se você está focado ali. Se você está automatizado, você não tem reação. Foi o que aconteceu com esse senhor. Ele não teve reação, né? Ele não estava atento ao que estava acontecendo ali no momento. Porque às vezes, se você está atento, eu mesmo já aconteceu isso comigo na minha adolescência. Eu olhei para o farol, ele estava vermelho. Eu falei, ok, vou atravessar. Do nada ele abriu. E aí eu parei no meio da rua e eu fiquei assim, né, naquela época, né, parada, estagnada, e eu falei, e agora? Eu continuo ou eu volto? Aí eu simplesmente falei, eu vou voltar, porque na parte que eu ia voltar não tinha carro, e na parte que eu ia ir tinha carro. Então eu tive uma reação rápida ali. Parece que foi coisa assim muito demorada, mas foi coisa de 2 segundos. Eu decidi voltar e pronto. E aí o carro foi, e a pessoa também não foi gentil, né, de falar, não, pode passar, já que você está no meio da faixa, né? Mas se ela não foi gentil ou não, eu evitei um acidente ali para mim, né? É realizar o movimento com calma, né? Fazer as coisas com calma, com mais atenção, com mais plenitude. É, é- Aqui sim, a atenção plena é você estar focado naquela coisa que você está fazendo, né? Você ter melhor relacionamento com as pessoas, né? Então, você ter uma atenção plena de dar atenção para a pessoa,
Porque muitas vezes a gente está lá falando, a pessoa está falando e você está aqui pensando mil coisas. Você não está prestando, você está escutando, mas o escutar é mecânico, né? Mas você não está ouvindo, você não está interpretando o que ela está falando, você não está entendendo o que ela está falando, você só está escutando, né? E é importante você ouvir as pessoas, né? Por exemplo, Renato levantou a mão. Eu levantei a mão, mas aí eu me dei conta que eu não estou com atenção plena. Por Ai, quê? desculpa. Não, verdade. Eu levantei a mão porque eu ia dizer justamente da importância da atenção plena nos relacionamentos, né? Sim, Porque isso nos ensina a prestar mais atenção no próximo, a ouvir mais, né? Mas só que sim. se eu tivesse com atenção plena, eu ia ver que era o próximo tópico que você ia falar. Então, a hora Não, que eu vi você ali, eu está falei, perdoado. deixa eu abaixar a mão que eu já estou. Então é isso, legal, tudo bem. Ah, você está perdoado. É inerente do ser humano, às vezes, ter algumas falhas, né? Errar aí, não estar atento. Nós estamos aqui para aprender, né? Aprender essa atenção plena, Olha né? como isso pega a gente, né? Como isso Sim. pega. Às vezes a E gente pensa que tem e não tem, né? sim, sim, exato. E isso é tão importante. Eu vou falar aqui também de uma situação, né? Isso é tão importante também para você ver quem está do seu lado, né? Como a pessoa tá. Às vezes a pessoa tá mal ali e você não tá percebendo. Às vezes ela tá dando sinais, né, que tá mal e você não percebe, porque você não tá com atenção plena no outro, né? Ou até em si mesmo, né? Eu vejo isso muito em casos suicidas, né? Eu atendo muito esses casos suicidas e é muito, assim, você não percebe, né? Olha só também, me veio aqui. Atenção plena para quem é terapeuta, aos seus mentores, à sua intuição, né? Atenção plena também em você receber uma informação e você, vamos dizer assim, transcrevê-la, né? E você entender ela para você praticar aquilo, seja o que for, né? É, eu confesso que eu tive uma situação dessas em 2020 com a minha tia, né? Eu falei de suicídio justamente porque eu me lembrei dela aqui agora, né? Eu não tive atenção plena com ela totalmente e não dei atenção a uma situação que aconteceu. Ela era uma tia que ela cometeu suicídio e um dia antes dela cometer suicídio, veio uma intuição minha, né? Veio uma intuição, assim, veio ela na minha mente. Eu até cheguei a falar para o meu marido de manhã, né? Eu falei, nossa, né? A tia Sônia faz tempo que não fala comigo, né? E é estranho, porque ela sempre fala comigo, né? Ela chegou a passar comigo 2 anos, ela sempre me pedia, né, ajuda. E aí eu falei, aquele dia a gente ia sair para fazer laudo, né? Porque apesar de estava na pandemia, mas eu como trabalhava também no mato, né? Não ia ter ninguém, só os bichinhos, eu fui fazer o laudo. E aí eu falei para mim, né? Eu falei, bom, a hora que eu chegar, eu vou mandar uma mensagem para ela. Mas passou o dia, eu voltei para casa, esqueci e não fiz isso. E aí veio a notícia no dia seguinte que ela havia se matado durante a madrugada. Durante muito tempo eu me senti culpada, né? Porque eu falei, poxa vida, eu tive a intuição, eu fui avisada, né? Eu fui avisada isso uma semana de antecedência, que eu não falei um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes eu estava sentindo uma energia, eu estava sentindo uma coisa ruim, uma coisa ruim. Aí fui buscar até uma ajuda com uma amiga. Eu falei, nossa, eu estou sentindo uma coisa ruim, eu não sei. E aí ela falou assim, Filó, é alguém da sua família te pedindo alguma ajuda. É uma amiga minha que é mãe de santo, né? E ela conseguia ver também. E aí eu falei, mas não é ninguém da minha família, porque quando é alguém da minha família, eu sou médium, né? Então eu consigo perceber. Porque não era da minha família, era da família do meu marido, na verdade, né? Essa tia era era tia de sangue dele. E aí, depois de um bom tempo, eu fiquei me sentindo culpada. E eu falei: olha só o que é a atenção, né? A atenção plena, de você prestar atenção no que você está sentindo, no que você tem, chega de intuição, de você perceber a pessoa, de falar com a pessoa, faz toda a diferença, né? Então, é importante também esse movimento, né? Dos relacionamentos no geral, né? A atenção plena também, né, nas metas realistas, porque a gente, aí, ó, a expectativa aqui, a gente quer fazer mais do que pode. Mania de brasileiro, né? Quer fazer mais do que pode e acaba não fazendo nada direito, faz meia boca,
Então, faz uma meta, um passinho de cada vez, e aí você vai conseguir. Eu comecei a fazer atenção plena na comida, porque muitas vezes eu ia fazer o almoço, começava a fazer o tempero do feijão, o tempero do arroz, e aí queimava e ficava aquela coisa, né? E aí eu falei, não, agora eu vou fazer uma coisa de cada vez. Então, primeiro eu faço arroz, depois eu faço feijão, depois eu faço a mistura, né? Então, é, é, é você trazer isso para o seu dia a dia, né? A meditação, quando ele fala aqui de trazer isso para o seu dia a dia, é isso. Às vezes você não vai chegar lá no Satori, no Samadhi, né? Não dá para chegar sempre. Mas você ter esse processo todo, né? De ter a concentração, de ter a contemplação, ter esse movimento no seu dia a dia. Isso é muito importante. Marcos levantou a mão. Pode falar, Marcos. É, isso que eu ia te perguntar, essa questão de quem sofre traumas e violência, assim, depois a meditação sei que é difícil de fazer, né? E praticar. E tem uma outra pergunta também. É um grupo que eu tenho, né, que a gente pratica juntos e tal, mas assim, ela vai sumindo, sabe? Aí só fica, sobra dois e tal. E Sim, acho que essa questão do Oriente pega muito forte, assim, né? Até achei interessante essa do Osho, que você falou que ele moldou, né, ele ocidentalizou, né, para o ocidentalizou, pessoal. sim. E é uma coisa assim que acho que tem que fazer isso mesmo, né? De não ficar assim, né? Zazen, zazen. Acho que tem que meio que mesclar um pouco para suavizar. Senão acho que não desiste, né? Sim. Assim, de como tem que fazer isso. De repente, conhecendo o Osho, o Porque grupo. as pessoas começam a achar muito difícil, começam a achar, de falar assim, poxa, mas eu não vou conseguir parar de pensar, que elas acham que tem que cessar o pensamento. Acha que é muito difícil ficar sentado na posição, porque é incômodo, fica inquieto, irritado. Então, por isso que ele ocidentalizou e trouxe de uma forma diferente, né? Para que a gente pudesse É o que sentir. cabe muito às informações do Carlos Cepeloni, né? É o que ele falou, que é o que todo mundo carrega isso, né? Isso que dá um conflito enorme para tentar fazer meditação coletiva. Sim, sim, É, sim. E até a questão da expectativa aí, também peguei o pulo da expectativa. Você falou é, de trauma, eu vou até contar uma situação que me aconteceu há 2 semanas. Vou contar uma coisa muito íntima minha, né? Mas, enfim, quando eu era criança, eu sofri com enchente, dos 7 anos aos 15 anos, né? E, enfim, eu percebo até hoje várias coisas que têm a ver com essa enchente, né? E aí, inclusive a minha desorganização. Eu sou uma pessoa muito organizada assim no trabalho, mas a minha casa às vezes fica uma bagunça. Eu falo, gente, quando que eu vou conseguir organizar isso? É incrível. E eu mudei faz 4 meses também, né, para ajudar. Então, foi muito interessante esses dias, porque eu estava menstruada e eu não gosto de tomar remédio. Eu simplesmente quis sentir a dor da menstruação. Então, eu fiquei 2 dias sentindo essa dor. Eu sou meio, sei lá, estranha, gente. Né? Eu senti 2 dias essa dor. E aí eu resolvi, num dia deles, fazer um movimento. E eu recebi esse movimento de uma índia, né? Durante um movimento que eu fiz lá atrás, em 2019, na apometria. E aí eu deitei na terra, que eu tenho grama aqui na minha casa, deitei na grama e fiquei lá sentindo o meu contato, né, da minha barriga com a terra, estava gelada a grama, fui sentindo todo o movimento, eu fui fazendo uma meditação. E foi incrível que veio na hora, assim, veio na hora que essa coisa toda que eu tenho de não conseguir organizar a casa tem muito a ver com esse meu trauma da enchente. Porque a gente estava lá super bem, né? Tudo arrumadinho, do nada vinha aquele vucu-vucu da enchente, não dava tempo de pegar móveis, né? Eu tive muitas perdas com isso, né? Porque era perda de bonecas, era perda de roupa, de tudo, né? E era aquela coisa assim, avassaladora, né? E aí eu falei, uau!
E aí o que eu percebi? Que eu mantive o comportamento dessa fase toda que eu passei, dos 7 aos 15 anos, né? E aí eu olhei e falei, ok, obrigada por ter me dado essa luz, né? Porque agora eu vou trabalhar isso, né? Então, no meu caso, a meditação me fez perceber, né? É o que está escrito aqui, que temos várias escolhas à disposição. Então, agora eu escolho fazer diferente e mudar esse meu comportamento. Eu não preciso ter a casa um dia arrumada e 10 dias bagunçado, né? Como era na enchente. Então, é muito interessante que você vai percebendo, né? Ah, e aí também é importante perceber, novamente, que não existe só uma única forma de fazer meditação. Então, você não precisa também ficar agarrado, aí eu tenho que fazer desse jeito ou daquele. Não, você pode experimentar fazer um pouquinho de cada e ver aquela que mais também faz bem para você, né? E aí vem aqui emoções novas, né? De enxergarmos o quadro geral das coisas, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu consegui enxergar esse quadro do meu comportamento, né? Isso não aconteceu só com isso. Eu tinha uma coisa também, que também é muito íntima, quase ninguém sabe, só meu marido, porque ele tinha uma atenção muito plena em mim. Ele sabia muito bem quando eu estava sentindo isso. Graças a Deus, eu me curei desse trauma. Era um trauma que eu não conseguia nem. Eu estava com a comida na boca, eu não conseguia nem cuspir e nem engolir essa comida. Por quê? Porque geralmente a enchente sempre vinha na fase de almoço e janta, era incrível. Ou a gente já estava almoçando e tinha que tirar as coisas correndo para poder levantar as coisas e ir embora, porque a minha casa era terra, então eu tinha que subir na laje do vizinho, né? E aquele movimento veio agora, depois de velha, né? Depois, assim, com 30 anos, trazer esse movimento de eu travar na hora de comer. Podia ser onde for, podia ser em restaurante, podia ser em casa, na casa de família, de amigo, onde for. Eu travava. E aí eu comecei a perceber, conversando com meu marido, e um dia a gente foi procurar um terreno, alguma coisa assim, eu vi que tinha um rio do lado desse terreno. Aí eu falei com o corretor, comecei a contar minha história, né? Comecei a contar a história, falar para ele que eu não gostava de morar perto de rio, porque rio sempre vai encher. Ele pode estar canalizado o que for. Isso é da natureza do rio. Ele vai sempre extravasar, ele sempre várzea é várzea, né? E aí, meu marido olhou para mim e falou: É isso. Aí, a hora que ele falou isso, eu falei: O quê? É isso, você tem esse trauma porque sempre enchia na hora do almoço ou da janta. E aí eu fui trabalhar isso, né? E só de ter a consciência disso, nossa, já trouxe quase metade da minha cura, né? Então, é muito importante, né, a gente perceber que a meditação traz muitos benefícios, né? Muito mais do que a gente está descrevendo aqui, né? E aí é muito particular de cada um também, né? Bom, continuando. Estou falando muito, Bom, Renato? sim, na verdade, quer dizer, falando muito não, está maravilhoso, mas nós estamos a 3 minutinhos do Minutos, final, né? né? Tá. Então, Essa é a preciso última, que tá? você procure dar uma fechada, porque ainda tem alguém que vai te agradecer, enfim, tá? Tá, vamos lá. Bom, então desfrutar mais prazer da vida, realizar o nosso potencial, reagirmos com consciência, aceitarmos a realidade e viver plenamente o presente. Então, essas são as vantagens aqui. Eu já falei vários exemplos aqui, né? Até de traumas, enfim, de coisas no geral. Então, essa é a vantagem da meditação, tá? E aí, aqui vamos praticar. Será que dá tempo? Eu prometo que eu tento fazer 5 minutos. Pode? Então, vamos lá. Então, eu vou pedir só para vocês sentarem com a coluna ereta, onde vocês estão, fecharem os olhos. Eu não vou fechar o olho porque eu vou guiando aqui, tá? Aí eu vou até tirar do stop aqui. Pronto. Então, vamos prestar atenção nesse primeiro momento. Só no ar que entra, no ar que sai. Vou fazer aqui nesse movimento a dharana, concentração. E também, de uma certa forma, o pratyahara, porque não vai dar tempo de a gente fazer muito tempo, né, a prática, mas vamos fazer esse movimento de só prestar atenção no ar que entra, o ar que sai.
prestar atenção nos seus pés no chão, seja você descalço ou com algum calçado. Preste atenção nessa sensação de os seus pés tocarem o chão ou o calçado. Vai prestando atenção nas diferenças de temperatura que tem no seu corpo, nos seus pés, que tem no encosto do bumbum com a cadeira. Vai percebendo se você se sente muito grande ou pequeno, essa sensação de expansão ou retração em comparação à cadeira ou ao sofá, ao local que você está sentado, sentada. Vai percebendo os sons à sua volta, o som da minha voz, os sons de cachorros, de avião passando, os sons de outras pessoas falando. Qualquer tipo de som, apenas perceba. Perceba se há alguma tensão no seu corpo, se alguma parte está com dor, se está vibrando ou com formigamento. Apenas sinta. Inspira e solta pelo nariz. Abra lentamente os seus olhos e veja essa imagem que está na tela. Você pode focar em um ponto se você quiser, ou também deixar na contemplação, na amplitude dessa flor. Veja o que ela te transpareça, que ela te transpassa. E aí eu vou deixar aqui esse movimento de como essa flor estivesse falando com você e te deixasse também alguma mensagem. Apenas olhe, observe, contemple.
Quem quiser pode fechar os olhos e continuar visualizando essa flor na sua tela mental. E aos pouquinhos vai mexendo os pés, as mãos. E voltando a atenção aqui. Gratidão a todos, namastê. E eu só vou deixar aqui por último essas 3 mensagens. Senta-se e esqueça de si mesmo. Mestre Dogen, que falou isso. Nada a fazer, nenhum lugar a ir. Mestre Zen. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Então, não crie expectativas, né? Não apresse o rio, ele corre sozinho, deixa as coisas fluírem. Isso é da Barry Staves, do taoísmo e da terapia Gestalt. E o Osho diz, sem meditação, nada feito. Gratidão. Namastê. Quero agradecer aí vocês pela paciência de me ouvir. Arrou. E eu fiz aqui bem rápido, tá? Mas outro dia eu tento fazer um pouquinho da meditação ativa do Osho. Aliás, vai ter. Posso falar, Renata, rapidinho? Eu vou fazer essa vivência no sábado aí em Guarulhos, agora dia 22. Vai ter uma vivência das 9 da manhã ao meio-dia, onde eu vou praticar essa vivência da Kundalini, que é essa meditação que a gente chacoalha, 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 depois dança, senta e deita. Muito bom. Gratidão. Enquanto quem vai te agradecer não se manifesta, vou dar um Ah, eu recado. posso agradecer, já até abri o Tá. microfone. Antes de eu passar para a Inês, vou dar um recadinho para o Marcos. Ô, Marcos, é muito difícil indicar um livro do Osho, porque é um melhor do que o outro. É Ai, muito, muito, muito bom mesmo. Mas, como você quer conhecer um pouco dele, procura ler Antes que Você Morra. Eu tenho o PDF dele, se você quiser, depois no particular você me pede e eu te mando, tá? Tá bom, obrigado. ó, Então, aprendendo a silenciar a mente, meditação para ocupados. Tem esse que eu já mostrei, né? O livro completo do Osho, da você já, meditação. você já Tem leu a arte de meditar, a Semente tem da o Mostarda? budismo, manual de meditação, tem vários. Você já leu Eu a Semente da Mostarda? Não. não, Semente da Mostarda ainda não. É, Eu já tá. li o Voo Livre de um Pássaro, Torne-se Quem Você É e qualquer outro. E esse de meditação, eu acho, mas esse não. Semente de uma mostarda? Vou anotar. A Semente da Mostarda. Semente da mostarda. Você Legal. só vai encontrar em sebo. Tá. Uhum. Legal. E Gratidão. Antes que Você Morra, que eu estou indicando para o Marcos, se você precisar, eu tenho o PDF dele. Ah, eu quero. Inês, por favor. Gratidão, Filomena, sempre com uma energia mega positiva para cima, falando com o coração, embora tenha um conhecimento aí muito grande e uma prática, né? Porque às vezes a gente tem conhecimento, mas não tem a prática. Você tem os dois e nos traz com muito carinho e amor. E meditação realmente só meditando. É difícil você falar porque eu também fiz algumas vezes, foi uma guiada que foi muito linda. Eu fui para outro lugar mesmo, né? E uma fazendo com a Sanelva, que eu fiquei maravilhada, foi andando. E Sim. quando eu vi, eu estava ali, eu era planta, eu era árvore, eu era animal, era tudo, era uma coisa só. Foi muito rápido, né, esse estado, mas é isso, né? Não tem mais tempo e espaço, não é nada do que a gente conhece, né? É algo totalmente fora da matéria,
É por isso que é difícil falar. Sim, Mas toda vez que a gente fica quietinho com a gente mesmo, nem que for para carregar as baterias, acalmar nossa mente, traz um benefício, porque realmente esse estado, né, da contemplação e do segredo, ele exige, requer uma assiduidade muito grande. sim. Então, é um tema bem complexo, que realmente só falando de coração e entregando tudo aquilo que você sabe, que você vive. Parabéns pela nova moradia, que você seja Ah, muito feliz aí, você e sua família. E gratidão por estar sempre conosco, fortalecendo esse grupo e trazendo esse conhecimento. Gratidão, viu? Mais imagina, eu que atitude, agradeço. todo esse pessoal lindo aqui agradece. Ah, gratidão. É sempre bem-vindo aqui. Eu me sinto acolhida e abraçada. E nesse sábado que você vai fazer, a professora que eu faço Pilates, ela participa. E ela falou da meditação, falou do yoga, né? Yoga, não sei como é que chama. Então, ela estava falando e ela vai participar também. É um movimento bacana que eles estão fazendo aqui, periódico. Ah, que legal. É muito bom, né? É É, importante a gente trazer um movimento, né? E sim, a consequência é. é só. A energia Sim, fica, né? É isso que eu falo, esse trabalho da gente conversar aqui tudo, é isso. Ao invés de a gente estar fazendo outras, tendo outras práticas, né? Estamos tendo essa. sim, Então, são momentos, horas que a gente está falando de algo bom, algo que transcende, né? Os sim, nossos medos, as nossas dúvidas, tudo aquilo que a gente tem para melhorar. Então, é um trabalho, né, que a gente faz para a vida. sim, com certeza. Amei. Gratidão. É sempre bom Obrigada. estar aqui com vocês. Filomena e Davidson, eu amanhã, quinta-feira, coloco vocês como administradores do grupo para que vocês possam divulgar, né? No seu caso, principalmente, Filomena, por favor, divulgue esse PowerPoint que você compartilhou conosco, divulgue esse movimento que você vai fazer no sábado, o seu trabalho, divulga o teu grupo lá de WhatsApp, que é um grupo maravilhoso. Enfim, é um dia para você divulgar todas as suas atividades. E o Davidson, se quiser compartilhar, Davidson, a prece, o texto que você leu, o que você tiver vontade de compartilhar, amanhã é o dia para vocês dois, né? Então, logo cedinho eu já libero vocês como administradores e vocês, no decorrer do dia, façam essa gentileza de nos alimentar, tá bom? Gente, De deixar, gratidão. um beijo enorme no coração de vocês. Muitíssimo obrigado por estarem juntos e fortalecer essa egrégora aí de amor. Boa Ó, noite. A gratidão. Boa todos. noite a todos. Boa Boa noite. Boa semana. noite. Tchau, Obrigada, Boa gente. gente. noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa semana. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa Boa noite a noite. Noite, todos. gente. Ótima noite. Bons sonhos. Lembre-se de meditar antes de dormir. É. Ah, Romero Sam, boa noite. Boa noite. Vivian, Boa eu noite a não sei todos. se você viu, Boa Vivian, noite. eu Pelo deixei. menos. Ah, não, ela acabou de sair. Fala para a Vivian depois, Filomena, que eu coloquei no chat o convite para entrar no grupo de WhatsApp da Egrégora. E ai, aí, me manda também que eu passo para ela. Eu não tá, vi aqui no chat. vou te Tá, mandar, vou te mandar, tá bom? tá, beleza. Bom descanso para Combinado. todos. Tchau, tchau. Pode Boa deixar. noite. Tchau. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.